Olá, eu me chamo Augusto Medeiros, sou um dos coordenadores do Maracatu Estrela de Ouro e estamos aqui em mais uma palestra do nosso projeto de ciclo de palestras. Antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, vou falar um pouco sobre a temática Ancestralidade e Cultura Popular, a visão dos griots. Vou ler um pouco sobre os griots. Griot, o mestre, é todo cidadão que se reconheça e seja reconhecido pela sua própria comunidade como herdeiro dos saberes e fazeres da tradição oral e que, através do poder da palavra, da oralidade, da corporeidade e da vivência, diálogo, aprende, ensina e torna-se a memória viva e afetiva da tradição oral, transmitindo saberes e fazeres de geração em geração, garantindo a ancestralidade e identidade do seu povo. A tradição oral tem sua própria pedagogia, política e economia de criação, produção cultural e transmissão de geração em geração. Griot não é um segmento da cultura popular, mas uma definição ampla e universalizante que abrange todos os segmentos do universo da tradição oral, que, por sua vez, é bem mais ampla e complexa do que cabe no termo cultura popular. Tudo aquilo que não é erudito, mas as tradições têm suas erudições. O griot surge como uma metáfora da memória e ancestralidade do povo brasileiro. Memória viva de povos que não se calaram e mantiveram vivas suas tradições e identidades em comunidade de reexistência. Estamos aqui no Barracão do Maracatu, na São Iracema, com o presidente do Maracatu, seu William Augusto, que eu queria que ele se apresentasse, e ele vai dar a palestra, participando desse nosso ciclo de palestras do Maracatu Estrela de Ouro. Seu William, pode se apresentar? Oba, eu sou William Augusto Pereira, hoje estou aqui na presidência do Maracatu, da Associação Nação Iracema, Associação Cultural e Educacional Afro-Brasileira Maracatu Nação Iracema. Fazemos carnaval e fazemos o maracatu. Maracatu é um segmento que a gente, dentro aqui da associação, desde 2003, a gente vem construindo esse maracatu chamado Nação Iracema. Pronto. Inicialmente, seu William, falando sobre a ancestralidade, qual a contribuição que os maracatus transmitem na salvaguarda da mística ancestral? Pronto. A nossa origem, a origem da Associação Nação Iracema, ela tem uma origem cartorial, que é 13 de maio de 2002. Mas nós somos oriundo de um segmento, né, chamado Movimento Negro no Ceará. Esse segmento ficou informal a partir de 2002, a nossa criação, a criação de um grupinho que trabalharia ou trabalha as questões étnico-raciais no Ceará, ela surge a partir do ano de 1982, com Lúcia Simão. Então, nós viemos de 82 até 2003, informalmente. A partir de 2003, a gente se formaliza como um segmento de cultura popular tradicional e indicamos como principal dessa cultura que a gente chama cultura negra, seria o maracatu. Antes da gente adentrar dentro do maracatu, fizemos todo um percurso das linguagens dita oriunda da africanidade. Então nós observamos, participamos da capoeira, do reggae, do rap. E no Ceará, muito forte está o maracatu. Então nós passamos a olhar com um olhar ancestral ao maracatu. O interessante é que no Ceará
os movimentos, ou o movimento da época, e hoje está muito mais forte, mas na época de 82, as lideranças, os líderes da comunidade negra ia, ao chegar ao carnaval, estava nos maracatus. Foi a partir daí que o movimento, nos 20 anos, ao completar 20 anos de movimento social negro, nós criamos, formalizamos esse movimento como o Maracatu Nação Iracema. Muito interessante, seu William. E eu queria já registrar aqui que o Maracatu Estrela de Ouro, lá de Canindé, ele surgiu a partir do Maracatu Nação Iracema, das oficinas, das transmissões de saberes que o seu William, o Laírton Guedes foram até Canindé, né, para fazer oficinas com a juventude, com a comunidade, com as pessoas que gostavam de cultura, que os fazedores de cultura, e a partir de lá, de 2013, né, no ano de 2013, a partir das oficinas, surgiu o Maracatu Estrela de Ouro, né, que no ano que vem, 2023, a gente vai completar 10 anos, né? Mas nós surgimos a partir das vivências com o Maracatu Nação Iracema. Sem contar que desde 2013, 2014, que o Maracatu Estrela de Ouro vem desfilar junto com o Maracatu Nação Iracema aqui na Avenida Domingos Olímpios. E é uma satisfação, né? Um privilégio a gente estar junto com o nosso Maracatu mãe, nosso Maracatu criador, participando do momento do ápice dos maracatus aqui em Fortaleza, que é o desfile na Domingos Olímpios. Como o seu William, voltando aqui, como o Maracatu Nação Iracema trabalha a relação de ancestralidade e as novas gerações? E de antemão você já pode falar um pouco sobre como foi levar também as oficinas para Canindé, né, nos anos 2013, 2014, e também para outros municípios, que nós conseguimos levar também para outros municípios e criar outros maracatus. Isso. O Nação Iracema, ele sempre teve o manejo de visualizar como está a negrada lá no seu território. A gente, ao assumir o maracatu como um símbolo para a negritude no Ceará, né, o que foi que nós fizemos? Simplesmente não entramos dentro de um maracatu, apesar da gente participar, porque antes de criar o Nação Iracema, nós passamos 7 anos, o grupo de coordenadores, 7 anos, em outro maracatu, Maracatu Rede Paus. Ficamos 7 anos no Rede Paus, mas teve outros membros que foi para o Vozes da África, foi para outros maracatus. Mas passamos 7 anos para compreender como é que era o mecanismo, o que eles faziam e o que a gente queria como elemento de salvaguarda da cultura negra no Estado. Então, o que isso significou para a gente? Significou para que a gente trouxesse elementos que somassem com as ideias que a gente tinha de consciência negra, de consciência étnico-racial, de cidadania, de autoestima. Essa ida ao maracatu, ou alguns deles, serviu para isso. E uma vez a gente internalizado isso, a gente passou a levar para as comunidades, porque antes do maracatu a gente ia para as comunidades, a gente ia descobrir onde é que estavam as comunidades para identificar essas comunidades negras, porque nós tivemos no Ceará um problema seríssimo, ainda temos, mas tivemos no início do final dos anos 70 e início dos anos 80, uma dificuldade muito grande de identificar as populações negras. Não a gente, o Estado, os gestores. E nós contribuímos muito para esses gestores visualizarem que aquela comunidade, ela é comunidade negra. Por exemplo, Conceição dos Caetano, que fica aqui em Tururu, é uma comunidade negra, mas o Estado dizia que não existia negro no Ceará e que não existia comunidade negra ou agrupamentos negros. O Nação Iracema, o movimento negro, junto com o Nação Iracema, depois passou a ser Nação Iracema, a gente identificou porque a gente levava elementos. Nós criamos, hoje em Tururu, por exemplo, tem a missa afro. Lá tem a missa afro, que foi criada pela ida, no primeiro momento, do movimento. E depois do Nação Iracema, que hoje tem grupos lá em Tururu.
Tururu e Água Preta. Então, a partir dessa caminhada, nós passamos a construir, a organizar a vida, não orientar e não condicionar a vida da comunidade, não. A comunidade, ela sempre teve, e a gente luta muito por isso, aquela liberdade de crescimento. O Nação Iracema tem uma coisa interessante. Você entra no Nação Iracema, aprende os afazeres cultural. Hoje a gente não diz assim, olha, você tem que ser negro para entrar no Nação Iracema. Não é. Você tem que gostar de cultura. E às vezes você tem que ser sensibilizado pela cultura. Quando você se sensibiliza, você passa a participar. E essa participação é uma troca mútua. E quando você achar que está bem, que tá suprido, você pode seguir o seu caminho. Você no Maracatu, ou a associação, ela não te prende. Você chega, escuta, olha os fazeres, olha os deveres, olha a cultura, e você, às vezes, permanece para contribuir. Ou, às vezes, não. Às vezes, isso vai para a sua vida. Isso já traz para os nossos ideais, as nossas metas, como satisfeito. Então, nós trabalhamos a cultura afro dentro dessa maneira. Por isso que nós fazemos os nossos tambores, nós fazemos a nossa loa, nossa música, e nós construímos a pessoa como ser humano. Por isso que nós fomos em Canidé na construção dos tambores, trouxemos a ideia do Descartes. Descartes Gadelha é um dos criadores desses tambores. Hoje, nesse ano de 2022, nós estamos no ano de 2022, 2023. No ano de 2023, o Descartes completa 80 anos de vida. Essa pessoa chamada Descartes Gadelha. Hoje é um criou muito forte, mas um tesouro vivo sensacional, uma pessoa mesmo de cultura. Ele construiu, nos trouxe a ideia de fazer os tambores, e os meninos aprenderam, e muitos meninos já tornaram-se adultos, alguns já seguiram a vida, mas outros ficaram, e outros estão chegando. Então nós construímos os nossos tambores. Foi essa construção de tambores, de pegar madeira, cortar madeira, passar, botar um pano. Os nossos tambores não são aqueles tambores vindo de visão pernambucana, amarrado, não. O nosso tambores é apertado, alguns são de couro, mas é apertado. Foi essa oficina que nós levamos, não só para Canidé, mas levamos para Canidé, e fizemos a oficina de maracatu em Canidé, com tambores e com danças, né? Os tambores foi comigo, a dança com o Laírto e o grupo que foi conosco. E fomos para Conceição dos Caetano, depois fomos para Pindoretama, e depois lá para o Glauber, lá para Senador Pompeu. Fizemos uma grande oficina em Senador Pompeu. Tamboril. E Tamboril. Tamboril também foi muito bonito. Então, essa é a nossa caminhada cultural que a gente vem fazendo já nesses 20 anos de maracatu e 40 anos, 42 anos de movimento social negro, em busca de cidadania, né, de autoestima e de ser humano mais humano, um ser mais humano, um ser de partilha. Nós somos coletivo, nós não sobrevivemos individual, é coletivo. Quando um sofre, a dor do outro é a minha dor. É assim que a gente tenta fazer no dia a dia nosso. É uma troca mútua. Bom informar, né, explicar que as oficinas, né, do Maracatu Nação Iracema, nesses municípios renderam, né, maracatus. Né? Nós temos o maracatu Raízes do Quilombo, né, lá de Tamboril, que é fruto dessas oficinas. O próprio maracatu Estrela de Ouro de Canidé e o maracatu infantil Nação Canidé são fruto dessas oficinas, isso lá em Canidé. Tem o maracatu Nação Tamboril, se não me engano, que também é lá de Tamboril. Né? A Maitá, né, que é lá do Maitá, que é lá do Senador, e esse que você falou agora há pouco, o seu William, lá
nação Pindoba, né? É Pindoba de Pindoretama. Pindoretama, né? Isso, Quer sim. dizer, essa transmissão de saberes, né, dos griots, das pessoas que sabem, são detentoras dos saberes e fazeres dentro do maracatu e nação Iracema, está sendo plantada, né? Está sendo plantada e agora nós estamos cultivando, né? Estamos cultivando através dos maracatus que a gente vê que existem, que trabalham a cultura, que trabalham, além da cultura popular, também trabalham a negritude, trabalham a africanidade nos municípios, né? Falando em cultura popular, seu William, a cultura popular representa um conjunto de saberes determinados pelas interações dos indivíduos. Ela reúne elementos e tradições culturais que estão associados às linguagens popular e oral. O maracatu, nação Iracema, é um representante legítimo da cultura popular, em vários aspectos. Como podemos identificar essa representatividade dentro do cortejo? E aí eu quero que o senhor fale, né, explique aqui na palestra os elementos, os personagens do cortejo também. Maracatu. O maracatu é formado da seguinte maneira. O que é maracatu? Maracatu é uma tradição banto, é um cortejo banto. Se a gente olhar um pouco na história, os povos africanos, eles eram nômades. Eles ficavam um período em um local e por questões climáticas, econômicas, não dava para eles, aquele povo, permanecer naquele lugar. Então eles pegavam todas as coisas e saía para outro lugar onde pudesse sobreviver. E isso é o cortejo. Então tinha na frente do povo um estandarte para dizer que era a nação. Então o maracatu tem o estandarte. Além do estandarte tem uma pessoa uma pessoa que dança, Baliza, a né? baliza, que vai abrindo o caminho, né? Vai abrindo o caminho e vai dizendo que está chegando o maracatu. Alguns maracatus têm, outros não. O nosso é para ter, a gente tem, mas às vezes ninguém leva, mas tem. Todo maracatu tem o baliza. Depois do baliza vem o estandarte, a identificação da agremiação. Aí, o estandarte, o cara vai fazendo o seu manejo, porque como é uma caminhada lá na África, era uma caminhada longa, então precisaria de alguém para bater um tambor, para fazer uma cadência, para ninguém esmorecer. Por isso que é lenta. Bum, 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 bum. E ali o estandarte vai mostrando que está chegando o maracatu. Após o estandarte, vem uma ala de lampiões, que é para clarear a agremiação. São 4 lampiões, mas tem agremiação que pode levar 2, mas são os lampiões que vão clareando o caminho. Após os lampiões, no caso do Nação Iracema, nós temos um personagem chamado Iracema, uma pessoa, uma menina, geralmente de 14 a 22 anos, que é a Iracema, é um personagem, a Iracema. Depois da Iracema vem Cortejo dos Africanos, é um grupo de no mínimo 20 pessoas, de africanos, porque o nosso grupo, como é um grupo ligado à cultura negra, todos os maracatus são ligados à cultura negra, né? É bom que se saiba, e também ligado à religiosidade. Alguns ligados muito à religiosidade, outros ligados à cultura popular. No nosso caso, nós somos ligados à cultura popular. Ninguém é ligado à religiosidade. Respeitamos e tal, mas ligado à cultura popular. Então, vem o grupo de africanos, dançando aquelas danças africanas, porque as nossas luas são todas luas ligadas a Luanda, Angola, porque nós estamos no Ceará, então nossa cultura é cultura banto. A gente quer preservar essa cultura banto. Esse ano de 2023, a gente vai falar de uma rainha, de uma mulher que revolucionou a África, a primeira mulher que foi rainha, que se uniu à religiosidade para enganar o europeu e para resguardar o seu povo. Ginga Abendi. É mais ou menos o tema do 2023. Então, depois dos africanos, aí vem o preto velho. O preto velho
um casal, o mais antigo da corte, né, do maracatu, não é da corte do maracatu, que tem a simbologia de ali onde está a oralidade do cortejo. É onde a rei, a rainha e o povo vai pedir orientação se eles vão sair daquele local ou não. Após o Preto Velho vem a Calunga, que é um personagem que vem uma pessoa dançando, uma saia grande, colorida, com uma bonequinha preta, que ali simboliza a religiosidade daquela agremiação, daquele maracatu. Foi um maracatu ligado à matriz africana, ali está a força dos deuses, está naquela calunga. Ao redor da calunga, geralmente vem duas ou uma pessoa jogando água benta, água purificada para a comunidade, abrindo os caminhos. E a calunga, onde você pode pedir um desejo, né, pedir uma graça, alguma coisa positiva para aquela calunga, e aquela calunga te dará, né, isso na religiosidade banto. Depois da calunga, aí vem as baianas, grupo de baianas, geralmente são 20 baianas, e vem também, depois das baianas, vem às vezes no carro, uma pessoa famosa que você quer homenagear, geralmente vem. Quando não vem, aí vem a corte, né? Depois das baianas, aí vem a corte, né? Que é toda aquela riqueza, né? Que o maracatu tem um brilho muito, muito forte, uma riqueza grande. Aí vem as princesas primeiro na frente, e no final vem os lampiões, também para clarear a rainha, e o rei e a rainha. A rainha, geralmente, ali, em todo maracatu, o personagem principal é a rainha. Por quê? Porque a mulher lá na cultura banto e na cultura africana, a mulher ela tem uma essência gigantesca, ainda hoje é desse jeito. Aí vem a rainha, toda pomposa, a melhor roupa da rainha, algumas vêm coberta, é toda uma delicadeza para essa rainha. E atrás da rainha vem aquele sombrinheiro, é uma simbologia também. O sombrinheiro era para vir em cima da rainha, mas não dá para se fazer isso, mas vem o sombrinheiro, no final vem o sombrinheiro. Esse é o cortejo mínimo de um maracatu, cortejo mínimo. Né? Alguns maracatus colocam capoeira, grupo de capoeira, é opcional, e colocam também o grupo de matriz africana, pode colocar também, e não precisa pintar o rosto. E o maracatu, no nosso caso, no caso Ceará, o maracatu cearense, ele pinta o rosto. A pintura do rosto é uma fumaça que eles colocam, feita de lamparina. Ali não é uma tinta, é uma fumaça, ela adentra dentro da pele. Então ela não faz mal, mas ela entra dentro da pele, não sai com facilidade, você tem que ter cuidado, mas é feita da fumaça da lamparina, aquele cortejo. É cultural, muito bonito. Quem puder dançar, brincar esse maracatu, não se acanhe por causa da tinta preta. Muito pelo contrário, a tinta preta vai te dar uma riqueza gigantesca e muito bonita. Ok, Jorge. Seu William, nós estávamos com o seu Cláudio, né? Cláudio Corrêa, na outra palestra, e ele falou nós falamos, né? Ele falou sobre essa importância do negrume, que tem que respeitar, tem que continuar os maracatus do Ceará usando negrume, porque é uma referência da cultura do maracatu, que na verdade o maracatu é a nossa cultura raiz, a cultura que é realmente cearense é o maracatu. Nós temos outras culturas aí de outros ciclos que vêm europeus, que vêm de linhagem europeia, né? E ele falou muito sobre isso, sobre a importância do negrume. E nós queríamos aqui saber do senhor, qual é a opinião do senhor com relação aos grupos que do Ceará,
que apresentam seu cortejo com o negrume e os que apresentam sem o negrumes. Nós temos exemplos, que nós vimos em 2022 agora, 20 maracatus do interior. Fizemos um catálogo, fizemos uma pesquisa, e nós conseguimos catalogar e identificar 20 maracatus no interior. Desses 20 que nós, Maracatu Estrela de Ouro, conseguimos identificar, nós tivemos 6 que não usam a pintura no rosto, dançam o maracatu sem estar com o negrume. Aí a gente podia explicar e falar um pouco sobre o que você acha, qual a sua opinião, enquanto historiador, enquanto griot também, enquanto mestre de maracatu, enquanto uma pessoa que tem essa vivência, qual é a importância, a mística da tinta, da pintura do rosto. Olha, o Nação Iracema, nós fizemos, como eu disse, nós vimos do movimento negro. E do movimento negro nós fizemos várias reflexões sobre a pintura, sobre o negrume do rosto. Fizemos essa reflexão. Ora, fizemos até uma loa, existe uma loa do Nação Iracema, as loas do Nação Iracema, elas são muito interessantes, é uma verdadeira história, mas existe uma que diz lá na loa que não pinto a minha cara, pois sou brasileiro, aí tem todo no final do seminário saiu essa loa, escrita pelo, eu acho que Descartes Gadelha, Mas a conclusão, o maracatu cearense, essa pintura do rosto do maracatu cearense, ela é o que é essencial, é o que fazer com que o maracatu sobreviva. Então é importantíssimo, inclusive nós, do Nação Iracema, depois dessa discussão, que seria interessante que a gente refizesse, a Unilab está querendo conversar sobre isso. Vou falar o nome dela aqui, uma amiga minha, Sandra Petit. A Sandra Petit está levantando essa questão, que eu acho isso muito interessante, que a gente levante. Mas levantar a questão não quer dizer que a gente vai tirar a tinta do rosto ou vai descaracterizar a cultura negra ou o povo negro. Não vai. Nós estamos falando de folguedo. Nós não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de folguedo, de uma cultura que ela pode se revolucionar, lógico. Mas a tintura no rosto, o negrume, é o essencial. Então, se você não coloca negrume, você descaracterizou. Pode chamar qualquer nome, pode chamar até pimaracatu. Aqui em Fortaleza nós temos o solar, que eles brincam com a tintura, isso é legal, mas precisa ter um certo respeito na tintura do rosto, porque senão descaracteriza. Aí, descaracterizando, vira outro folguedo, vira outra coisa e não maracatu. Por isso nós no Nação Iracema, depois de algumas reflexões, lógico que nós somos humanos, a gente vai mudando as nossas ideias, vai mudando os meninos, lógico. O nosso grupo da juventude, eles gostam de pintar o rosto naturalmente, porque ele foi construído nessas pessoas, essa vontade de fazer o maracatu autêntico. Se a gente for para Pernambuco, não precisa, lógico, porque é outra maneira de ver o maracatu. Então é isso que a gente pensa. O negrume é essencial para o maracatu cearense. Se você for em Pernambuco, você não vai ver aquelas roupas grandes, brilhosas em Pernambuco, não. Mas se você vir para cá, você vai ver as roupas brilhosas grandes com a pele com o negrume. Então não dá para você botar roupa brilhosa sem a pele e não dá para botar a pele com roupa que não seja brilhosa. O maracatu cearense tem a ver com todo o brilho e a pele e o negrume. Então a gente tem que respeitar. Então no nosso caso é bom fazer uma reflexão para a gente compreender. Porque houve um período aqui, um seminário que aconteceu aqui de estudante, que o pessoal da Bahia simplesmente, por não estar informado, descaracterizou. Então foi um erro
uma ignorância desse grupo que veio. Agora, seu William, queria que o senhor desse as considerações finais do nosso ciclo de palestras do Maracatu Estrela de Ouro. Ok, minha gente. Então, o resto é só agradecer a cada um de vocês. Queremos dizer para vocês que o Maracatu Nação Iracema está, né, de braços abertos para recebê-los, a cada um que goste, que tenha interesse de aprofundar a questão do maracatu no Ceará, da cultura popular tradicional, tão forte, tão atuante e dinâmica, porque isso é uma dinamicidade. Nós estamos abertos para recebê-los, cada um de vocês, na medida em que vocês tenham esse interesse de aprofundar. Um abraço e ok. E para finalizar, vamos assistir um pouco do Maracatu Nação Iracema. Muito integrante, vem trazendo aí a representatividade, né, dos negros, dos índios, aí falando sobre a origem, sobre nossa cultura, nosso folclore. Está destacando nesse projeto aqui, desse ano 2020, né, ações de empoderamento das comunidades negras urbanas de Fortaleza, visando construir soluções que articulam os desafios dos contextos locais e regionais de Fortaleza. As condições, me desculpem, gente, para enfrentar aqui a violência urbana, né, o Maracatu Nação Iracema vem trazendo aí a cultura dos quilombos, vindos aí do Jardim Iracema. Olha, Nação Iracema está na avenida, já passou a primeira ala aí dos índios. Olha, esse detalhe aí das... vamos dizer, eu vou simbolizar como asas, né? Essas asas assim muito bem abertas. A gente destaca o colorido, né, na avenida. Muito bacana, Nação Iracema, para fechar a noite de hoje, né? Para fechar a noite de hoje, né, Neide? Para fechar a noite de hoje com muita... Na verdade, fechar os desfiles, mas ainda temos aí uma banda para fazer o encerramento dessa grande noite, tá certo, pessoal? Mas só lembrando aqui que a Associação Cultural e Educacional Afro-Brasileira Maracatu Nação Iracema tem uma vida aí de existência, né? Fundada aí em 13 de maio do ano de 2002, mas a sua história já é de muito tempo atrás, vem de 1982, mais precisamente ali em 13 de agosto. Olha, Ele surge com uma reflexão e prática das participação dos militantes de pastoral afro da paróquia de São Pedro e São Paulo e do Centro de Defesa da Vida e Resgate da Cultura Negra do Ceará, Abongu Bolu, e também de simpatizantes do movimento negro de outros grupos e maracatus, que ao longo dos anos iniciaram encontro desses movimentos sociais. olha, mandar um abração especial, Hanna. Tá ligadinho aqui na nossa live, o Tony Araújo. Ele tá dizendo assim, ó, saudade deste grupo. Toquei 10 anos no Maracatu Nação Iracema. Obrigado, Tony, pela participação. Tony. Abraço. Obrigado pela participação no grupo Lente Digital de Comunicação. Vamos lá. Olha aí, ó. Seguindo aí as imagens, a belíssima apresentação Nação Iracema, que está na avenida aqui da Domingos Olímpio. Lembrando aqui, ciclo carnavalesco 2020, aqui de Fortaleza, Domingos Olímpio, os patrocinadores aí, tem o apoio da Skol Puro Malte, também a Prefeitura de Fortaleza. A realização é da Acesse, a Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Estado do Ceará. Você acompanha com a gente. Vale ressaltar que a Loa, do Maracatu Nação Iracema, é uma letra de João do Crato, belíssima letra e fortíssima, mãe preta das demandas, em que se viva, que ilumina o congá, sofrejas uma loa, um encanto, deusa contemporânea da diáspora. Essa é a letra da Loa do Carnaval 2020 do Maracatu Nação Iracema. O tema, Lúcia Simão, Loa para a Mãe Preta. No trono dos Simão, sou um grito. É a fêmea mãe, mulher que agora vai falar.
no negrume do maracatu, um rito. Nação Iracema, é hora de aquilobar. Hanna, Pois não, o Nailson. João Cândido tá dizendo assim, João Cândido não, os nossos maratus, ele disse que ele quis dizer maracatus, eu acho, são únicos a batida, né? São únicos a batida, tá? Eu acho que é um elogio, né? Eu acho que ele tá dizendo que é único, que é grandioso, mais ou menos assim. Eu acho que ele quis dizer isso. Foi um elogio. Foi um elogio. Nós recebemos de todo bom grado. Ele quis, em relação ao maracatu, ele tá dizendo que a batida é única, realmente. Né? É realmente a batida, o ritmo, né? É o único, mas aí vem as letras desses grandes compositores a brilhantar. Justamente, né? Tem um diferencial em relação a alguns, ó. A gente observa que a batida desse aí tem alguma incrementação, alguns o batuque, né? Tem mais alguns detalhes. Tem a presença mais forte do triângulo que eu tô Sim, ouvindo. Lembrando que o triângulo é diferente, né? Dessas bandas de forró pé de serra, desse músico aí. Isso. É um triângulo bem pesado. A gente no movimento junino também, eu já usei, já particularmente, já ano passado. É pesado e tem um jeito de bater que é dificultoso realmente, viu? Mas... Agora imagine ao longo desses quilômetros, desses metros aqui, esses metros de avenida, né? É muito amor pelo maracatu para estar vindo trazer para você que está em casa assistindo o Grupo Lente Digital de Comunicação toda essa riqueza de cultura musical, dessa riqueza de cultura de vestuário, de costumes, de crenças. Tudo para você que está em casa assistindo a gente. É verdade. Olha, galera, vai compartilhando aí a nossa live, compartilha, viu? Vamos lá, divulgando a nossa cultura, divulga, pessoal, que é sempre bom ter você junto com a gente aqui no Grupo Lente Digital de Comunicação. Olha, lembrando, pessoal, informando que daqui a pouquinho o evento não acaba. Você tá em casa, quer vir pra cá? Vem. Daqui a pouquinho tem a banda Malagueta, não é isso? A banda Malagueta vai encerrar a noite de hoje fazendo muita música boa para o público que está presente aqui. Muita gente da arquibancada, tá certo? E olha, lembrando que a partir de amanhã, né, domingo, temos a presença da Manu Caju, hein? Animando aqui o público que vai estar na arquibancada, na concentração e também na recepção da chegada das pessoas que estão desfilando, né? Dos integrantes, né? Das apresentações de maracatu, afoxés, o samba. Então, vem pra cá, pessoal, são 4 noites. Hoje só foi a noite inicial, o pontapé inicial. Amanhã tem mais, tá certo? A partir das 18 horas, né, Neide? Nosso Neide, 18 horas. Amanhã tem muita coisa pra gente. O maracatu Nação Iracema ressalta, né, que o maracatu está relacionado à chegada dos africanos em Portugal. No fim da Idade Média, ao entrar em contato com a religião católica, os africanos fizeram associações entre os santos católicos e as divindades africanas. Para quem não conhece, que não tem o conhecimento, todos os santos que nós temos hoje na Igreja Católica representam tem uma representatividade em cima de algum... Olha as crianças. Como é que eu posso dizer? Algum santo, eu não sei se é isso, se a palavra certa é santo, do candomblé ou do maracatu em si. Da crença africana, né? Pastoral afro. Pastoral, vixe? As criancinhas trazendo aí a cultura já enraizada, desde pequenininho, conhecimento sobre a nossa origem, de onde viemos, as crianças como chegamos, né, a esse dia de hoje está representando essa cultura nessa avenida. Bacana, olha, eu acabei de falar da Manu Caju, que vai estar presente aqui, né, grande Manuel Martins, com a personagem Manu Caju, vai estar presente na avenida, ou amanhã, né, domingo ou segunda, ele vai estar aqui na avenida, animando as pessoas que estão assistindo e também, como eu falei, os pessoal que estão nos desfiles, né, das escolas de samba, ou na concentração, na chegada ou na saída, tá bom? Olha... Ala das Baianas, Nailson. A Ala das Baianas. Hanna, observei que a Nação Iracema tem muitos integrantes. Isso. Mas eles deixam um espaço expandido aqui, bem espaçoso, realmente parece ser uma escola de samba grande, gigantesca, não é isso? Não sei se você observou, eu estou observando. Observei. Muito bem estruturado, muito bem organizado. A galera aí, com todo o carinho, todo o amor, eles vêm se preparando para hoje estar apresentando aqui. Bora, Jana Sumaia! Para estar apresentando aqui hoje essa riquíssima apresentação na avenida, para você que está em casa assistindo, para você que está curtindo o Grupo Lente Digital de Comunicação. Isso é uma riqueza muito grande, uma riqueza cultural, uma riqueza folclórica. Então, de parabéns a todos
Todos os maracatus se apresentaram essa noite, tudo feito com muito amor, com muito carinho. E aí a ala das baianas, com o rosto pintado de preto para representar os negros africanos que chegaram em Portugal. Bacana. Olha, mandar um abraço especial pro Janderson Maia, ele que vai estar aqui amanhã, fazendo seu desfile também com a escola de samba. Olha aí, escola de samba não, a Foché é Maracatu, desculpa. Janderson, amanhã, Maracatu, né? Estaremos aqui para fazer essa cobertura. Se eu não me engano, ele é da Nação do Psyu, Nação Psyu, coisa assim. Ele vai confirmar já aí na live. Olha, gente, que desfile lindo aqui do Maracatu, Nação Iracema. Parabéns. Na verdade, eu quero parabenizar a todos, né? A todos que passaram por aqui, deixaram seu legado na noite de hoje, registrando aqui a presença de um bom público, não é isso? A Hanna vai trazer mais informações aí, Hanna, né? É isso aí. O Grupo Maracatu Nação Iracema trouxe hoje para a avenida as cores básicas definidas, o azul, ouro e prata. O azul representa o firmamento, tá? Só a nível de curiosidade. O território ao qual pode ser vislumbrar o azul da imensidão, de como e por que se chega a uma meta a fim de atingir um objetivo. O ouro representa a riqueza do povo. O ouro representa a riqueza do povo, mais de um povo organizado, estruturado e com objetivos delineados. A prata representa o brilho ofuscante, diferenciado da comunidade, embora sofrida e abandonada, se reergue e delineia novos caminhos. Então, mas o maracatu não está se limitando só a essas 3 cores, tá? Mas são as cores predominantes aí do maracatu de 2020 da Nação Iracema. Nosso áudio vai ficando um pouco distante, pessoal, porque o batuque está se aproximando aqui do nosso equipamento de som, vai ficando um pouquinho distante, mas nós vamos continuar aqui acompanhando. Você não deixe de curtir e compartilhar. Olha, pessoal, onde que vai descansando mesmo, onde que vai descansando é aquela senhora lá, viu? Bem sentadinha, mas ela merece. Merece. Tá representando bem, né? Olha, vamos pro batuque? Vamos ficar no batuque agora? Daqui a pouquinho vai explicar mais ou menos novamente a ola, né? A loa, desculpa, a loa. A ola não é loa. A loa. E o batuque tá se aproximando. Batuque maravilhoso, muito ritmo, com uma letra maravilhosa também, forte, como o maracatu. Oh, 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 oh.